Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre propriedades dos materiais. Nós vamos começar a introduzir as características, classificações dos materiais que serão utilizados na construção civil. Bom, para entendermos, vamos começar com um breve histórico desses materiais. Então vamos começar lá atrás, nas primeiras civilizações, nas civilizações primitivas. Nesse tempo, eles não tinham nenhum conhecimento sobre técnica de modelar materiais. Dessa forma, eles utilizavam o material de forma natural. Então, usavam principalmente as pedras e a madeira, da forma que eles encontravam. Com os grandes descobrimentos, houve o desenvolvimento da técnica de modelar os materiais, de simples obtenção, ou seja, modelar pedra, barro e madeira. Então, assim surgiram essas grandes construções que persistem até hoje. Com a modernização, veio o aumento das exigências construtivas. Ou seja, surge aquele período em que vem a Revolução Industrial, vem aquele período em que explode-se o uso de maquinário, desse processo industrial, e vem a necessidade de materiais de maior resistência, durabilidade e melhor aparência. Nesse momento a gente passa a ver linhas férreas, pontes de ferro, construções de maior vulto, de maior porte e por aí vai. Então, a gente vê que começou a ter uma necessidade maior desses materiais mais resistentes. Atualmente, nós ainda temos esse interesse por materiais mais resistentes, mais duráveis, porém, nós estamos passando por um período em que há um aumento da questão de sustentabilidade. Nós sabemos que os materiais de construção civil são materiais que produzem um volume muito grande de resíduos, e isso é um grande desafio das construções de minimizar esse dano ambiental. Nós temos o processo de extração desses materiais, um exemplo, a extração da areia, extração de brita. Isso provoca um dano ambiental, como também nós temos o descarte desses materiais que sobram em demolição ou até mesmo no processo construtivo, que é um grande problema da construção, além do processo de fazer esses materiais. Por exemplo, o aço, ele vem de uma siderúrgica. Então, tem todo um processo de aquecer esse aço que precisa de uma fonte energética para fazer esse aquecimento, e aí vem gerando também uma certa poluição. Então, atualmente a gente busca materiais em que há uma redução do consumo de água, redução de resíduos, materiais que têm esse viés de reutilizar um outro material descartado no ambiente. Então, a gente está vindo com essa questão mais sustentável. É claro que sem perder o objetivo, né, de ter materiais de maior resistência, de maior durabilidade e também com melhor aparência. Isso também é um critério importante. Bom, então, para a gente entender com relação a esses recursos naturais que a gente utiliza na construção, a gente vai definir alguns termos que provavelmente vocês devem conhecer. No nosso século, no século XXI, tem sido muito mencionado. O primeiro deles é o recurso natural. O que seria o recurso natural? Seria qualquer insumo necessário para a manutenção do ecossistema. Então, a partir desse recurso natural, nós temos o recurso renovável, que seria consumido moderadamente, respeitando-se o ciclo natural de renovação do ecossistema. Então, seria recursos em que há um ciclo de renovação dele e que não afeta o ecossistema de forma tão
considerável, tão destrutivo. Então a gente tem como exemplo aí a madeira, né, que vem de árvores. As árvores a gente pode replantar, o vento, a água, o sol, né, que a gente utiliza, né, principalmente energia solar. Então, esses são tipos, né, exemplos de recursos renováveis. O ecossistema, ele tem um ciclo natural, ele vai renovar esse recurso. E nós temos os recursos não renováveis, e esse que é o maior do problema, né, do nosso século XXI, que seria recursos, uma vez utilizados, não se renova por meio natural, ou seja, não há esse ciclo natural de renovação do ecossistema. Esse tipo de recurso pode ser classificado em minerais energéticos e não energéticos. Como assim? Não energético seria o carvão, petróleo. Esses recursos a gente não consegue, não há um ciclo natural para ele. E isso é um problema, que ele vai ser descartado e vai gerar um problema futuro no nosso ecossistema. Recursos não energéticos seriam os metais. E aí, eles também, nesse processo, eles, na hora de se obter eles, a gente também não tem esse ciclo de renovação. Então, a gente precisa dosar o uso desses materiais, usar alternativas para evitar esses recursos não renováveis. Bom, agora nós vamos falar sobre a classificação dos materiais. Então, vou falar aqui de uma forma bem geral. Então, nós temos o grupo dos metais. E nesse grupo dos metais, nós temos como característica boa condução de eletricidade e calor, brilho característico, alta resistência e deformabilidade. Dentro dessa classificação, nós temos ligas de alumínio, cobre, ligas de zinco, aço e etc. É importante saber essas características para poder agrupar esses materiais, para dizer qual que é a classificação desses materiais. Outra classificação seria a cerâmica. A cerâmica são elementos metálicos e não metálicos. É um elemento bem complexo, tá? Por que ele tem essa característica metálica? Um exemplo, tá? É você pegar um tijolo e bater. Você vai ver que o som é bem característico de você bater em um aço, alguma coisa assim, tá? É claro que é algo mais aprofundado. Ele tem essas duas características de metálico e não metálico, tá? Bom, então vamos para as propriedades desses materiais. Resistência à compressão. A gente vai ver que isso é muito interessante. Fragilidade é um ponto um pouco negativo, vou mostrar depois mais para frente por quê. Estabilidade a altas temperaturas, isolamento elétrico, resistência ao ataque químico. Nós vamos ver que esses materiais cerâmicos, eles são bastante empregados na construção civil, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu já falei, o tijolo, as telhas cerâmicas, o vaso sanitário, nós temos também peças cerâmicas em casa, né? Tudo isso entra neste grupo. Outra classificação que nós temos são os polímeros ou orgânicos. São materiais não metálicos com grandes moléculas. E eles podem ser naturais ou artificiais. Vocês devem conhecer os polímeros pelos artificiais, que é o caso dos plásticos. Então, nós temos como característica, né, como propriedade desses polímeros, a plasticidade, peso reduzido, facilidade de moldar a um formato desejado, baixo custo de produção, resistência ao desgaste, possibilidade de reciclagem, excelente isolamento térmico, elétrico e acústico. Então, nós temos aí características bem interessantes desse polímero para substituir algum outro tipo de material que possa ter um custo mais elevado, que não tenha plasticidade, que não seja muito maleável, né, moldar a determinadas formas. Então, a gente tem
o uso desse tipo de material como um substituto, tá? A gente vê aí na construção civil uma tendência de utilizar esses plásticos para substituir certos materiais, principalmente os cerâmicos, tá? Então, nós temos como exemplos de polímeros aí artificiais o isopor, o plástico em si. Nós temos, eu vou mostrar alguns exemplos disso aplicado na construção civil. E como exemplo de materiais, de polímeros naturais, nós teríamos a madeira, que é algo bem assim anormal. Poxa, madeira é um polímero. Sim, ela se enquadra como polímero justamente por causa dessa característica não metálica e dessa grande molécula que constitui a madeira, tá? Que é a celulose, né? Então, por isso, ele é um material bem com uma estrutura heterogênea e complexa também, e por isso classifica dentro dos polímeros. Nós temos também uma outra classificação, que é o compósito. Isso é um material bem novo, tá? Os compósitos, ele vem com a ideia de conjugar características desejáveis de 2 ou mais materiais. Ou seja, eu pegar um material, por exemplo, eu quero uma determinada propriedade, mas eu sei que se eu utilizar um material sozinho, um tipo de material sozinho, por exemplo, a cerâmica sozinho, eu não vou conseguir, né? É claro que não é só uma propriedade, mas propriedades, né? Então, eu pego esse material que vai me dar X propriedade, por exemplo, né? Eu pego um material cerâmico que tem resistência à compressão, que é algo que me interessa nesse material. Então, pego um tipo específico de material cerâmico e conjugo, por exemplo, com um polímero e faço esse casamento, né? E para agregar aí plasticidade, para reduzir o peso desse material, isso, reduzir o peso é algo que o compósito vem, né, para melhorar aí, né? Então, dentro desse... Por isso que eu nem coloquei as propriedades, tá, gente? Eu não coloquei as propriedades aqui, porque como ele vai conjugar as propriedades desses outros materiais aqui, né, não faz sentido. Eu só teria as propriedades desse compósito se eu soubesse qual tipo de material que está sendo conjugado, tá? E aqui dentro do compósito, nós temos a matriz e o reforço. A matriz seria a base, tá? E o reforço seria algum tipo de material que a gente colocaria para dar um upgrade na característica desse material. Um exemplo clássico de compósito que nós temos na construção civil é o concreto, tá? Por que o concreto é um compósito? Porque ele conjuga brita, areia, água. E o cimento. Então, eu tenho 4 tipos de materiais, né, que vai formar um único material, que é o concreto, tá? Então, é um tipo de compósito também, ok? Bom, e aqui nós temos, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas classificações, né, desses grupos de materiais na construção civil. O primeiro deles são os metais. Então, eu já falei as características dele, tá? É muito importante a gente observar essas propriedades dele, porque são propriedades que a gente precisa avaliar antes de tomar uma decisão, tá? Bom, então, nós temos aí os metais na construção civil. Um exemplo clássico são as barras de aço ou os vergalhões que a gente utiliza para construções em concreto armado, tá? Então, a gente precisa verificar a característica desse aço, a característica dessa barra, para a gente poder utilizar nesse tipo de estrutura. Nós temos as cordoalhas. As cordoalhas, cabos de aço, são muito importantes, são bem empregadas, principalmente em concreto protendido. Utiliza bastante cordoalhas, cabos de aço. Também servem como tirantes, cabos, né, para tirantar alguma peça, tá? Então, a gente tem bastante aplicação dessas cordoalhas também. Nós temos os perfis estruturais de aço, que é uma tendência, né, para a gente começar a reduzir o uso de concreto,
na construção civil são peças mais leves, mais reutilizáveis, mais recicláveis, né? E é interessante aí, nesse contexto, né, se a gente está pensando em sustentabilidade. Nós temos os tubos de cobre e os cabos elétricos de cobre, que os cabos, né, principalmente, é muito empregado na parte elétrica, né, obviamente. Esses fios a gente usa cobre, tá? Os tubos de cobre a gente utiliza muito na parte de instalações hidráulicas, né, residencial, principalmente na parte de água quente, tá? Que esse tipo de metal específico, ele é muito bom para essas variações tão grandes de temperatura. Nós temos telhas de aço e telha de alumínio. Essas telhas de aço, que seriam um aço galvanizado, é uma tendência que a gente tem devido ao seu peso reduzido, ao seu custo. Todo cuidado é pouco na hora de utilizar e escolher que tipo de telha você vai utilizar. Porque essas telhas de aço galvanizado e tanto telhas de alumínio geram muito barulho. Tem que tomar um cuidado na hora de usar esse tipo de material. E nós temos também esquadrilhas de alumínio. Temos vários tipos de aplicações desses metais, são só alguns. Nós temos peças que a gente utiliza dentro da construção, né? Peças menores, válvulas, torneiras, que também são de ligas metálicas. Nós temos a cerâmica, e aí a cerâmica, nós temos as cerâmicas vermelhas, que são as mais famosas. Nós temos os tijolos, nós temos uma infinidade de tipos de tijolos, tá? Com uma determinada aplicação. Temos telhas, nós temos também ladrilhos vermelhos, que são azulejos, pisos. Nós temos as cerâmicas brancas. Um exemplo clássico de aplicação de cerâmica branca na construção são os vasos sanitários e pias. E nós temos os revestimentos cerâmicos, e aqui entram todos os tipos de revestimento cerâmico que existe. E nós temos os polímeros. Bom, o polímero que eu falei com vocês, a madeira, que é um polímero natural, né? Então, nós temos bastante aplicação desse material na construção. Nós temos o uso dela como estrutura. Aqui no Brasil a gente não vê muitas casas de madeira, mas nos Estados Unidos e na Europa há um emprego gigantesco desse tipo de construções em madeira. Nós temos os polímeros artificiais, nós temos aí um emprego nas caixas d'água. Nós temos placas e telhas de polímeros, vários tipos. Nós temos essa tendência, né, que eu havia dito, de pegar o polímero e utilizar para substituir algum tipo de material. Nós temos componentes elétricos de plástico diversos aí. Nós temos tubulações, eletrodutos, tomadas, vários componentes que são feitos de polímero utilizados na parte elétrica. Nós temos as tintas e resinas que são feitas com os polímeros. E nós temos os tubos e conexões, essa parte de água e esgoto, feitas também com os polímeros. Aqui nos polímeros a gente tem uma diversidade de materiais aplicados na construção civil. Bom, então vamos falar também dos compósitos. Nós temos o concreto, que eu havia dito para vocês, que é um tipo. E aqui nós temos um esquema para demonstrar justamente essa questão do compósito. E é uma questão que vem sendo bem abordada em pesquisas e também na construção em si, na prática em si, porque tem demonstrado um aspecto bem interessante. Bom, então aqui nós temos uma matriz. Vou dar um exemplo aí, o concreto, apesar dele ser um compósito também, ele pode entrar aqui como uma matriz, tá? Isso sem problema nenhum. Então eu trago o concreto com as características do concreto, tá? Nós vamos estudar as características do concreto. Traz todas as características dele. É claro que todo material, ele tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Então, a gente traz um outro material para melhorar essas desvantagens que ele tem, né, essas características que ele não possui. Então,
a gente vem e coloca um reforço. E aqui é um exemplo de colocar fibras. Nós vemos muito fibras naturais, fibras de vidro, para melhorar as características do concreto, reduzir seu peso, melhorar suas características mecânicas, tá? Então, nós temos uma gama de estudos referentes a isso. É claro que também nós temos outros estudos de uso de materiais reciclados no concreto, mas isso tem sido uma tendência bem interessante da gente ver. A gente já viu que há uma melhora considerável. Aqui, alguns exemplos de fibras, né, que estão sendo usados e utilizados para reforço nesse tipo de compósito. Bom, e aí a gente passa para os critérios básicos para a seleção e utilização desses materiais, tá? É importante analisar a ordem técnica. O que significa isso? A ordem técnica seria as propriedades do material. Eu falei ali algumas propriedades. Cada material vai ter uma característica específica. Mas é interessante a gente verificar essas propriedades para a gente poder conquistar os nossos resultados desejados. Ter uma estrutura com alta resistência, com boa durabilidade, com aquilo que a gente espera alcançar, tá? Então, por isso que tem todos esses ensaios, esse rigor, né, essa caracterização dos materiais que vão ser utilizados para a gente poder conquistar esse resultado que a gente tanto deseja. Outro critério que a gente deve observar é de ordem econômica. Bom, a gente precisa verificar o preço, tá? Porque o preço, ele vai me dar qualidade e quantidade, tá? Poxa, mas qualidade e quantidade? Bom, a gente precisa pensar de forma... É claro que a gente tem que ter esse aspecto de reduzir custo, mas a gente não pode reduzir tanto custo assim e acabar entregando um material, né, uma construção, um empreendimento de má qualidade. Isso não é interessante, isso não é o resultado que a gente deseja, tá? E aqui é uns exemplos clássicos de que preço é algo muito importante da gente avaliar, tá? A gente tem que pesar no custo e benefício. Nós não podemos ir sempre em algo que é muito barato, sendo que isso pode trazer resultados desastrosos. Então, verificar com relação à qualidade da mão de obra, a qualidade dos materiais, para a gente poder chegar no melhor resultado possível. Outro critério que é importante é o critério de estética, né? Então, nós temos que pensar no acabamento, mais a conservação estética. A gente não quer que a nossa estrutura, construção, ela tenha um aspecto ruim. Isso não é o que a gente idealiza quando a gente começa a fazer um projeto. A gente pensa em tudo, a gente pensa na fachada, a gente pensa no aspecto, em todo o aspecto da casa, tá? Então a gente tem que pensar também nessa questão do acabamento e também com relação a essa questão de conservação estética. É até interessante pensar em qual ambiente que a gente está aplicando aqueles materiais para que ele não se acabe tão rapidamente. Então, nós temos construções belíssimas, tá? E isso é importante a gente pensar, da gente analisar na hora de fazer as escolhas dos materiais. E passando por uma classificação mais aprofundada com relação aos materiais aplicados na construção civil, nós temos a classificação geral zona, que é aquela classificação que eu passei para vocês, de metais, cerâmicas, etc. E nós temos uma classificação mais pontual dos materiais aplicados na construção civil. Então, a gente tem uma de ordem de origem, que nós temos 3 grupos aí, naturais, artificiais e combinados. Naturais nós temos areia, madeira. Areia, eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, tira do fundo do leito de rios. Os artificiais, nós temos o aço, o tijolo, o plástico, que a gente tem um processo de produção desse material. E tem os materiais combinados,
Exemplo clássico disso é o concreto armado. Nós temos o concreto e a combinação do aço. Nós temos a classificação quanto à função, e aí nós temos função estrutural, função de vedação e função de proteção de outros materiais. Isso é importante na hora de fazer algumas escolhas, na hora de usar algum material para um tipo de construção. Estrutural, eu estou pensando aí nos elementos estruturais, o que eu posso utilizar para essa função na minha construção. Então, eu posso usar o aço, a madeira, o concreto armado e a vedação, né, que são esses elementos que vedam os cômodos, né? Então, nós temos a argila, a madeira, o vidro. E os materiais de proteção, temos os betumes e as tintas. Com relação à composição, nós temos dois tipos, simples e compostos. Simples, nós temos um exemplo, os blocos cerâmicos e placas de vidro. Por que blocos cerâmicos têm composição simples? Bom, aqui eu até coloquei um exemplo disso, tá? Bom, bloco cerâmico nada mais, nada menos que pegar a argila, que é um solo, e fazer uma mistura com água, moldar e fazer o devido processo de secagem. Então, é uma composição bem simples, né? Na verdade, é só a argila mais a água, né? Então, é algo bem simples. Composto seria algo mais sofisticado. Nós temos várias composições, né? Mais de duas. Então, aqui, ó, por exemplo, no concreto armado, o concreto ele já é composto por vários materiais, né? Já começa por aí. As ligas metálicas também. O aço, por exemplo, ele é uma composição do ferro mais o carbono e outras ligas que a gente utiliza dentro, né, para compor esse aço. Então, é uma composição um pouco mais robusta. Nós temos também a classificação quanto à função interna. Então, nós temos materiais agregados complexos, no caso concreto, estrutura cristalina, os metais, estrutura fibrosa, amianto, materiais fibrosos com estrutura complexa, um exemplo clássico é a madeira, estrutura lamear, argila, estrutura fítrea, o vidro, isso é mais interno do material. E nós temos as composições químicas, e aí nós temos os materiais orgânicos e os materiais minerais. Orgânicos nós temos os betuminosos, lenhosos, mistos, têxteis, os materiais minerais, metálicos, pétreos. E aqui nós temos o exemplo, né, do nosso petróleo. Bom, com isso nós temos toda essa classificação. A classificação mais importante que a gente tem aqui é quanto à origem e quanto à função. Essas são duas classificações bem importantes e bem interessantes quando a gente vai pensar em uma construção. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ensaios dos materiais. Bom, nós temos dois tipos de ensaios que a gente pode executar nos materiais. O primeiro deles é o ensaio direto, que seria o comportamento do material aplicado. O que é isso? Eu vou lá aonde o material já está aplicado e realizo o ensaio. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o ensaio de arrancamento de argamassa. Como que isso funciona? Está aqui a argamassa aplicada em uma parede. Então, eu tenho o equipamento aqui, eu coloco nesse material que já está aplicado, está em uma parede, e faço o ensaio de arrancamento, que é pegar esse pino aqui e puxar. E aí eu verifico quanto que foi de carga utilizada para fazer esse arrancamento. Bom, esse ensaio é um ensaio que não ele não pode ser destrutivo, ele não pode destruir o material. Esse material ele tem que continuar servindo ali. Isso é uma das características do ensaio direto. O ensaio indireto é um ensaio que a gente realiza em laboratório. Então, esse ensaio ele pode ser tanto destrutivo quanto indestrutivo, tá? Destrutivo é quando destrói o material, como a gente vê aqui, ó, no ensaio de uma alvenaria. Indestrutivo é quando a gente deixa o material intacto, dá para a gente reutilizar esse material, continuar usando esse material. Ensaios que a gente realiza em laboratório são diversos.
Então aqui nós temos um exemplo do ensaio de resistência do sistema de alvenaria convencional. Então aqui ele está fazendo um ensaio de quanto que essa parede aguenta de pressão, com pressão. Então ele aplica uma pressãozinha, nós temos os pórticos aqui, aplica uma carga em cima dessa parede e verifica o quanto de carga que essa parede consegue resistir antes de ir à ruína. Como eu disse para vocês, nós temos a classificação dos ensaios. O primeiro deles é com relação ao controle de produção. Então a gente faz um controle das propriedades desse material. Então são ensaios que a gente realiza normalmente na indústria, no processo de fabricação desses materiais. Um exemplo é o ensaio de finura do cimento. Isso vai afetar diretamente na qualidade final desse cimento. A gente vai ver até esse ensaio. Nós temos o ensaio de recebimento, que é um ensaio para a gente fazer a verificação das qualidades necessárias desse material, do que a gente precisa na obra. Então, um exemplo, quando a gente recebe o concreto da concreteira e a gente precisa realizar as retiradas de amostras desse concreto para comprovar, né, as características desse material. E um ensaio de identificação, que seria o reconhecimento do produto. Então a gente faz uma inspeção desse material, identifica possíveis problemas, possíveis danos que isso pode ter ocasionado durante o transporte, etc. Isso é algo bem importante ser realizado quando o material chega no canteiro de obras. Bom, para fazer tudo isso, a gente precisa de uma padronização com relação a esses materiais. Então, a gente utiliza normas para regulamentar a qualidade, a classificação, a produção, o emprego desses materiais e produtos na indústria da construção civil. O material ele precisa ter condições mínimas para ser utilizado em uma obra, em uma construção. Então aqui está o objetivo, que justamente eu já disse para vocês, que é regulamentar essas características do material. E aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que ela vem com várias normas, ela tem um comitê para fazer essas normas. Esse comitê é um comitê técnico. Nós temos a NBR, que são as normas brasileiras. Então, nós temos a ABNT, NBR e o número da norma, referente ao material ou processo construtivo que a gente está olhando. E nós temos a NM, que são normas do Mercosul. Então, nós temos um tratado aí com os países sul-americanos para utilizar essas normas, tá? Nós temos muitas normas de concreto, de cimento, de areia, de brita, que são normas do Mercosul. Então é interessante vocês terem esse conhecimento. Então agora a gente vai para unidades e notações científicas. Isso vai ser importante para a gente determinar algumas propriedades dos materiais que a gente vai ver daqui para frente. Algumas grandezas que nós temos aí: comprimento. Essas unidades que eu estou utilizando aqui são unidades do sistema internacional. Temos o metro, nós temos o tempo segundos, massa quilograma, temperatura Kelvin, mas a gente sabe que a gente usa Celsius, corrente elétrica ampere, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela. A gente vai utilizar bastante essas três primeiras grandezas aí: comprimento, tempo e massa. Vai ser algo que a gente vai utilizar muito. Comprimento a gente vai utilizar, mas na forma de área, de volume. Então é importante saber as conversões. Eu trouxe para vocês a regrinha aqui para fazer as devidas conversões. Se eu vou de uma unidade maior, por exemplo, quilômetro, imediatamente menor, eu multiplico por 10. E vou fazendo essa multiplicação. Se eu quero, por exemplo, quilômetros para metros, então eu tenho que multiplicar por 10, por 10, por 10. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 1000 para converter
1 quilômetro para metro. E se eu estou na menor unidade aqui, por exemplo, milímetros, e quero ir para uma maior, eu tenho que dividir. Então é só pensar, poxa, eu estou numa unidade que é grande aqui, quilômetros, e eu quero ir para uma menor, eu tenho que multiplicar. Então eu tenho que pensar que 1 quilômetro é uma medida grande, e eu estou indo para uma menor, e essa menor tem que entrar nesse quilômetro. Então ela tem que ser bem maior para ela conseguir encaixar ali. E a mesma analogia a gente pode fazer com as unidades menores. E eu quero ir para uma unidade maior. Se eu estou com uma unidade de 1 milímetro, que é pequena, em relação, por exemplo, aos centímetros, eu tenho que reduzir esse centímetro para ele encaixar naquele milímetro, tá? Por isso que eu divido. Bom, e aí vai uma pergunta. E se eu não estou trabalhando com comprimento? Estou trabalhando, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, com área. Eu quero transformar 1 metro quadrado em centímetro ao quadrado. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho a convenção para comprimento. Comprimento, né? 1 metro está elevado a 1, um expoente 1. Então, o que eu faço aqui? É só eu elevar o expoente aqui 10 para 2. Então, é como se eu estivesse multiplicando aqui vezes 10 elevado a 2, ou seja, né? 100 vezes 100, para transformar em centímetro ao quadrado. A mesma coisa eu faço na hora de transformar de uma unidade menor para uma unidade maior. É só elevar ao quadrado aqui também. Isso também vai valer para volume. Em vez de eu colocar o quadrado aqui, eu coloco o cubo, ok? E vou fazendo essas conversões. E aí nós temos as massas. A massa funciona da mesma forma, tá? De quilo, vai descendo, né? Até chegar em gramas, de gramas até miligramas. E assim, vai da mesma forma. Se eu estou na unidade maior e quero ir para uma unidade menor, eu tenho que aumentar, né, o valor dessa unidade para caber na unidade maior. A mesma coisa vai valer quando eu estou numa unidade menor e quero ir para uma unidade maior. Eu tenho que dividir por 10 e ir dividindo até a unidade que eu quero obter. A gente viu algumas grandezas, agora a gente vai para as notações científicas. Nas notações científicas, nós temos o número a ser representado, mantissa, que é a parte decimal de um logaritmo, e nós temos o que é o expoente, tá? Na base 10. Então, a gente vai aprender a transformar um número em uma notação científica, ok? Então, vamos lá. A notação de uma medida D é um número da ordem de 0,00009 metros. E aí, eu quero representar esse número em uma notação científica, como mostra aqui. Então, vou colocar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para a notação, vou colocar o D aqui, ele vai ser representado como? Ele vai ter que ser representado por uma mantissa. Então, eu vou representar por um número. Eu vou representar pelo 9. 10 e o expoente. Bom, e aí, como que vai ser esse expoente? Eu vou contar quantas casas tem aqui antes da vírgula. Porque eu estou colocando esse 9 aqui antes da vírgula, porque a vírgula está aqui, ó. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, expoente 6. Poxa, mas se eu multiplicar 9 vezes 10 elevado à sexta, esse número vai ficar grande. E não é o número que está sendo dado aqui. Então, como que eu faço para representar esse número? Coloco o negativo. Porque o negativo, no expoente, significa divisão. Então, vai ser 9 vezes 10 a menos 6, ou 9 dividido por 10 à sexta. E aí vocês podem ver que com essa divisão aqui, eu vou chegar nesse valor
que foi dado de 0,0000009 metros. Essa daqui é a nossa notação científica para esse número que nos foi dado. Outra coisa que vai ser muito eficiente, né, e interessante de vocês observarem é com relação a esses prefixos. Então, nós temos aqui alguns prefixos, tá? Que são, eu coloquei aqui, são diversos prefixos, tá? Só que eu coloquei aqui os mais usuais, o que a gente mais vê. Nós temos o prefixo giga, que é representado por G, que significa um fator de 10 a nona. Então, em vez de eu colocar aquela notação 9, que eu fiz um exemplo passado, 9 vezes 10 a menos 6, eu posso usar um desses prefixos. Em vez de colocar o 10 a menos 6, eu posso colocar um prefixo, ok? Eu tenho aqui mega, então mega é representado por M, que é 10 a sexta. Quilo, K, que é 10 a terceira. E mili, que é M, esse Mzinho, que é 10 a menos 3. Uma coisa que deve ser observada, com relação à forma que é apresentada. O G é sempre maiúsculo. O M do mega é sempre maiúsculo. O K do quilo é sempre minúsculo. Minúsculo, ok? E o mili também é o M minúsculo. Eu vou fazer um exemplo aqui das unidades que a gente usa bastante. Por exemplo, 10 a terceira gramas significa que eu tenho 1 quilograma. É como se eu tivesse 1 vezes 10 elevado a 3. Então, olha só, olha que interessante. Se eu tenho, por exemplo, 1000 gramas, passo para a notação científica, 1 vezes 10 a terceira, né? Porque 1, 2, 3 zeros, né? Então, eu tenho grama. Eu quero transformar esse 10 a terceira em um prefixo, em vez de eu ficar carregando esse número aqui. Então, o prefixo que eu posso substituir esse 10 a terceira é o quilo. Concorda comigo? Então, fazendo essa transformação, eu tenho 1 quilograma. Mesma coisa, eu posso pensar em 1000 metros. Passo para a notação científica, 1 vezes 10 a terceira. Metros. Quero transformar em prefixo, 1 quilômetro. Então, isso pode ajudar bastante vocês na hora de fazerem a conversão, tá? Então, nunca se esqueçam, o K, ele sempre representa 10 a terceira. E a gente vai ver muito esse casinho aí. Só quero que vocês tenham conhecimento dessas tabelinhas e treinem bastante essas conversões, ok? Então, até a próxima aula.